nós cremos naquilo que ouvimos, Deus é fiel para cumprir aquilo. Agora, se você ouve aquela palavra, por mais que ela venha de Deus e você não crê, ela não vai ter o mesmo efeito que deveria ter se você estivesse crendo. Amém? Quando nós cremos naquilo que Deus está fazendo, Deus está mostrando, Deus está falando, Deus ele é Pai amoroso para cumprir aquilo que Ele está falando. Amém? Amém? Aleluia. Eu tenho certeza que nem gripe vocês pegaram nesse último tempo. Desde o dia que nós tivemos aqui, desde o ano passado, né, que foi em setembro, se não me engano? Dezembro, né? Final de dezembro. Até agora, acho que nem resfriado vocês pegaram. Não. Graças a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. E aqueles que tiveram problemas de saúde, Deus entrou com providência. Amém, Jesus. Né? Não foi um nem o outro que nós vimos que tiveram problema de doença, mas Deus cumpriu a sua palavra, Deus protegeu, Deus esteve cumprindo ali, né, por aquilo que Ele falou para nossas vidas. Amém? E nós continuamos debaixo dessa proteção. O Ministério Renovo Japão tem uma palavra de proteção. E cada vez que você orar na sua casa, você fala assim: Deus, nós temos uma palavra que o Senhor nos deu. Amém? Graças a Deus. Né? Então você fique tranquilo debaixo das mãos do Senhor, porque Ele está conosco e Ele vai nos abençoar e nos proteger e nos levar em lugares mais altos na presença dEle. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, como todos os cultos, como todas as vezes que nós estamos ministrando a palavra de Deus, louvando, adorando, a presença do Espírito Santo sempre se faz, né, neste lugar. Amém? E hoje não foi diferente. Né? Desde quinta-feira, mais ou menos, já estava sentindo a presença do Espírito. Hoje foi a presença foi mais marcante. Né? Ainda falei para minha esposa, hoje Deus tem algo conosco, porque já estou sentindo a presença dele. Lá em casa já estava sentindo a presença do Espírito. Amém? Eu tenho certeza que todos que chegaram aqui estão sentindo a presença dele. Amém? Se você não sentiu, Deus ainda tem muita coisa para nós ainda essa noite. Amém? Irmãos, vamos colocar de pé. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que o Senhor possa derramar a tua bênção, Senhor amado, sobre este dinheiro que foi levantado aqui, sobre os dízimos e as ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor amado, a tua igreja no geral, Deus, abençoando ricamente, Deus, em questão financeira, Deus, seja abundante sobre a vida da tua igreja, Deus, multiplica, Senhor amado, a bênção no lar, Senhor amado, e o celeiro de cada irmão nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e multiplicando, Deus. Pai amado, o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta, Deus. E o Senhor possa estar abençoando a vida dos teus filhos, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Deus abençoe. Pode assentar-se. Amém? Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus ele nos quer vivendo em milagres. Amém? Amém. Quantos podem acreditar nisso? Aleluia. Em todo tempo, em todo momento, a palavra de Deus, ele nos leva, vai te levar e vai nos levar a ter um momento de milagre na vida. Seja ele financeiro, seja ele na sua saúde, seja ele na transformação da sua família, dos seus filhos. Em todo momento vai ter um momento da sua vida que vai precisar de um milagre. E você vai ter que buscar esse milagre. Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos de um milagre, nós precisamos de ser transformados, precisamos ser tocados por Deus para atingirmos um milagre na nossa vida. E muitos milagres Deus já fez o sacrifício. Sim, Senhor. Por exemplo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos deu o milagre da salvação, nos deu o milagre da redenção, da remissão dos pecados, pagou a culpa que estava sobre nós, né? Então tudo isso já foi um sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, pelo qual nós não precisamos sacrificar mais. Amém? Amém. Mas existem alguns milagres na nossa vida que nós precisamos sacrificar. Nós precisamos sacrificar. Eu não estou falando de você trazer um bezerro, um animal para ser sacrificado no templo. Esse sacrifício já foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário e nós não necessitamos desse tipo de sacrifício. Mas Deus, Ele precisa de vir de você, que você precisa sacrificar algumas coisas na sua vida. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus algumas coisas hoje que te levam a você a entender que precisa sacrificar alguma coisa na tua vida. A igreja de hoje, né, é uma igreja tipo pipoca de micro-ondas. Você coloca lá dentro, só 2 minutinhos a pipoca está pronta. Né? O crente de hoje ele é assim, ele olha para Deus e ele quer tudo pronto. Ele quer tudo para ontem. Né? Então, mas Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse propósito ele só vai poder se cumprir na nossa vida se nós passarmos por determinadas
situações que nos levam a crescer, a entender e conhecer Deus. Né? Às vezes nós precisamos passar por situações na nossa vida que vai levar você a ter uma intimidade com Deus. Porque qual é o momento da sua vida em que você procura Deus de uma maneira mais profunda? É o momento em que você está passando por algum aperto na sua vida. Seja qual for o aperto que está passando. É o momento em que você vai buscar a Deus com mais afinidade, com mais profundidade. Você vai levantar de madrugada, você vai orar, buscar a Deus de madrugada. Você vai jejuar, você vai buscar a Deus porque você precisa de uma resposta, você precisa de um milagre. Amém, Jesus. Então Deus permite que essas coisas aconteçam para que você tenha uma intimidade maior com Ele. Agora, seria melhor e maravilhoso seria se nós buscássemos a Deus dessa maneira, sem precisar ter um motivo pela qual estamos buscando Deus. Amém? Vocês entenderam? Amém. Se eu busco Deus de uma maneira afínqua todos os dias e todo momento da minha vida, sem precisar de ter um pretexto para buscar Deus, mas eu busco Deus para ter uma intimidade com Deus, para conhecer Deus, para louvar a Deus, para buscar a Deus, para sentir a presença dEle cada dia mais e mais na minha vida, de maneira espontânea, Deus vai se revelar para você de uma forma tão tremenda, tão grande, que você vai viciar nesses momentos de intimidade com Deus. Aleluia. Então, por isso que muitas vezes nós precisamos de alguma coisa na nossa vida que nos leva a lugares mais altos em Deus. Deus quer levar você a lugar muito mais alto. Né? Você conhecer Deus numa altura que você possa dizer, meu Deus, era tão bom estar na tua presença, é tão bom estar nesse lugar, por que eu não fiz isso antes? Amém. Quanto tempo nós perdemos na nossa vida sem entrar nessa presença? Deus tem um lugar tão maravilhoso para que possa nos levar. Aleluia. Salmos 23, eles dizem que se o Senhor é o nosso pastor, Ele nos leva a lugares, a pastos verdejantes, Amém. a lugar de paz, a lugar de tranquilidade. Mas muitas vezes o Senhor não está sendo o nosso Senhor. Ele está sendo o nosso Senhor somente para a salvação, para aquilo que nós entendemos que nós precisamos de Deus, porque a salvação é algo que nós precisamos de Deus. Porque não é algo que eu possa fazer. Então eu preciso de Deus, então eu confio em Deus como Senhor e pastor da minha vida para me dar a entrada no reino dos céus. Mas a vida do cristão aqui na terra não é só isso, irmãos. A vida aqui na terra, nesse momento de período que nós estamos aqui na terra, não é só isso. Deus, Ele quer que você viva a plenitude do reino de Deus, que está preparado lá no céu, que está estabelecido lá no céu, mas esse reino ele tem que ser vivido por nós aqui na terra. Jesus, ele veio, a primeira coisa que ele ensinou aos seus filhos, aos discípulos a orarem, quando eles pediram para orar, como eu devo orar, nos ensina a orar, e a primeira coisa que ele falou assim, venha a nós o teu reino. Este reino não é um reino físico, não é um reino visível, é um reino que está estabelecido por Deus lá no céu, mas ele precisa ser manifesto na terra. Manifesto na terra significa ser vivido pelos seus filhos. Bem, por isso que nós precisamos buscar a Deus, por isso que nós precisamos estar na presença de Deus. Amém? Então nós vamos ler uma passagem lá em 2 de Reis, capítulo 3, 2 Reis, capítulo 3. O título da mensagem de hoje é Sacrificando para ver milagres. Amém? Segundo de Reis, se o Mandar está pensando, pastor, quando pega um livro, ele vai pregando um livro, que eu preguei, na última vez eu preguei aqui, né, em 2 Reis capítulo 2, né, 3 mensagens só nesse capítulo. 2 Reis capítulo 3, versículo 16. Segundo Reis capítulo 3, versículo 16 em diante. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Então diz assim. Disse, assim diz o Senhor, fazei neste... Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Me afoguei. Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não verei vento e não vereis chuva, todavia
este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e os vossos gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará eles os moabitas em vossas mãos. Amém? Amém. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, revela-nos a Tua Palavra, traz-nos a Tua Palavra debaixo das Tuas mãos. Pai amado, abre os corações que estão aqui presentes, que toda a mente, Senhor amado, seja liberta agora, Deus, que essa palavra, Deus, Senhor amado, ache terra boa nessa noite, Deus, para frutificar, Deus, crescer, Senhor amado, ramificar, Deus, e trazer o seu fruto, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Deus, ele pede no momento de guerra, no momento de escassez de água, não tinha nada, estavam passando por uma seca naqueles dias, eles estavam no momento de guerra. Eles precisavam de água. Aleluia. Né? Eles precisavam de água. Só que a primeira coisa que Deus manda eles fazer, aqui diz covas, em algumas traduções diz cisterna, ou seja, lugar tanques para reter a água. Amém. Agora, a pergunta que eu pergunto para a igreja é: o que nós estamos fazendo quando nós pedimos um milagre para Deus? O que nós fazemos na nossa vida para reter esse milagre? Eles estavam no momento de guerra, eles estavam no momento lutando ali contra os moabitas. Eles precisavam de água, porque você sabe que o corpo humano sem água ele vai desfalecendo, não é verdade? Vai perdendo suas forças, né? E nossos movimentos ficam mais lentos. E muitas outras coisas acontecem no nosso corpo com uma falta de água. E eles precisavam então de água para poder fortificar, para ficarem mais fortes, né? E naquele momento não tinha água. E Deus, ele fala assim: primeiro eu quero que vocês cavem buraco, cavem cisterna, lugar para que possa reter aquilo que eu vou fazer. Aleluia. Né? É como se fosse, sacrifique sua força, seu pouquinho de força que vocês ainda têm, para você poder ver o milagre. Oh, glória. Agora eu pergunto para a igreja: qual é o milagre, qual é o sacrifício que nós estamos fazendo para Deus para retermos o milagre que Ele está nos dando? O que nós fazemos de diferente que as outras pessoas estão fazendo e que nós temos que fazer diferente para Deus, para que Deus possa olhar para a nossa vida e falar assim: não, Ele está preparando para receber o milagre. Aleluia. Por exemplo, aqui na igreja nós temos essa estrutura, é verdade? Nós temos a cominga, nós temos o aparelho de som, nós temos uma televisão, nós temos algumas coisas que nos possibilita fazer alguma coisa, amém? Amém. Mas eu estou pensando e orando a Deus e requerendo coisas que eu vou usar lá na frente, não aqui. Amém? Isso é confiando e preparando, sacrificando para que Deus possa nos prover aquilo que nós necessitamos, né, lá na frente. Por exemplo, nós precisamos de um salão, amém? Amém. Que seja nosso, que nós possamos adorná-lo, arrumá-lo do nosso jeito, bonitinho, na verdade. Seja um lugar aconchegante para nós, né? Mas nós precisamos desse lugar. Mas só que nós não estamos nesse lugar ainda. Então o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer preparando para que Deus possa nos dar esse lugar? Já pedi o microfone sem fio. Nós vamos ver o aparelho de som que nós precisamos para já ter esse aparelho de som. Nós já vimos uma televisão que pode ser a televisão que nós vamos usar para fazer o projetor da igreja. Bem grande. Amém? Por quê? Para que Deus possa ver que eu estou me preparando ou preparando a igreja para receber aquilo que nós precisamos lá na frente. Não adianta nós termos um salão, mas não temos condições de fazermos um culto lá. Amém? Quando nós chegarmos no salão, nós já chegamos com o aparelho de som, nós já chegamos com o projetor, já chegamos com os microfones, já chegamos com todos os aparelhos que nós precisamos. Então eu já estou preparando para entrar no lugar de bênção, entrar no lugar do milagre de Deus. Que nós precisamos de um salão, nós precisamos de uma sala para as crianças, nós precisamos de uma cozinha, estacionamento para carro. Então, ou seja, um milagre tem que ser um milagre grande. Amém. Mas nós servimos um Deus de milagre. Glória a Deus. Amém? Então nós temos que crer que Deus vai prover a nossa necessidade. Então nós temos que antecipar o milagre, nós temos que começar a provocar a Deus para que Deus possa nos trazer a bênção que nós precisamos. Agora, na vida de cada um de vocês, você tem que começar a buscar a Deus e começar a fazer coisas para Deus, sacrificando coisas da tua vida para Deus, para que Deus possa então olhar para você e Ele realmente entender e ver que você está sacrificando coisas para receber um milagre na sua vida. Nós pedimos o milagre para Deus, mas nós não queremos cavar as cisternas. Nós não queremos cavar os poços que Deus está pedindo.
Porque isso vai exigir de nós sacrifício. Isso vai exigir de nós força. Você vai ter que impor força nessas coisas. Muitas vezes nós vamos ter que fazer um jejum. Eu fiquei impressionado quando o encarregado nosso lá da fábrica, da Usui, do Arubaito, ele falou para mim: eu estou preocupado porque a partir desse mês de abril, a partir do dia 14 até o dia 14 do mês que vem, nós temos que fazer jejum das 2h30 da manhã até as 6 da tarde, sem tomar e nem comer nada. Eu fico pensando, se uma pessoa que é muçulmana, ele tem esse respeito e esse valor por essas coisas, de fazer um sacrifício, levantar às 2h30 da manhã, fazer a sua oração, abrir o seu jejum, e ele vai passar o dia inteiro em jejum e só vai fechar às 6 da tarde, eu falo assim, então nós estamos devendo para Deus alguma coisa. Nós estamos devendo muito para Deus. Se uma pessoa que não conhece o Deus verdadeiro, não conhece o Cristo, que morreu e ressuscitou na cruz, ele não tem o Espírito Santo como nós temos, ele não tem as vantagens que nós temos diante do reino de Deus, diante das trevas, porque ter o Espírito Santo é ter vantagem em todas essas coisas. Aleluia. Ter o Espírito Santo é andar na frente de todas as coisas. E nós nem sequer, nós nos sacrificamos em fazer essas coisas. Eu falo, é um mês inteiro, irmãos. Não é um dia, é um mês inteiro fazendo isso. E o que nós fazemos para ver um milagre na nossa vida? Nós oramos e exigimos de Deus, Deus dá-nos um milagre. Eu preciso do milagre. Eu preciso da transformação, eu preciso da cura, eu preciso da transformação dos meus filhos, eu preciso de que alcançar alguém, eu preciso que o Senhor toque na vida de alguém. Mas o que nós estamos fazendo para provocar que Deus faça e entre em ação? Porque Deus, o mundo espiritual, irmãos, é uma ação e uma reação. Quando você reage de uma forma, você age de uma forma, o mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo espiritual, ele vai reagir de uma maneira. Se você reage de uma maneira positiva, Deus vai chegar junto de você. Se você reage na tua vida particular de uma maneira negativa, Deus vai se afastar de você. É uma ação que você faz e o mundo espiritual tem uma reação. Você faz algo para Deus, Deus se apega a você. Porque a palavra de Deus fala que quando nós se apegamos a Deus, ou se achegamos a Deus, o que acontece? Ele se achegará a nós. Ele se achegará a nós. Amém. Então, se eu vou em direção a Deus, Deus está vindo na minha direção. Agora, se eu estou fazendo coisa que está me levando para longe de Deus, Deus vai se afastar da minha vida. E quando eu estou sacrificando a minha vida para alcançar algo em Deus, Deus vai me abençoar. O milagre vai acontecer. Paulo fala que quando ele perde a sua vida, ele não a perde, ele vai ganhando. Amém. Porque aquele que perde a sua vida por amor de Cristo, não perde-a, mas ganha. Glória a Mas Deus. aquele que ganha a sua vida, perdê-la. É, Deus. Por quê? Porque quando nós estamos ganhando a minha vida, a minha carne está ganhando, eu estou perdendo a minha vida espiritual. Então o sacrifício que nós fazemos na nossa carne, para ter essa intimidade com Deus, para buscar Deus, é o que vai fazer com que Deus venha de encontro à tua vida. Não há outro lugar, não há outra maneira. Pastor, mas eu sempre me ensinaram que sacrifício não precisamos fazer mais sacrifício nos dias de hoje. A igreja de hoje, a nova geração da igreja de Cristo, ela tem uma mentalidade um pouco equivocada em questão do sacrifício. Quando fala assim em sacrifício, você já leva ao quê? Ao Antigo Testamento, não é verdade? Fala sacrifício ao Antigo Testamento, mas você tem que ser uma vida de sacrifício. Paulo fala que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Não é só vivo, é agradável a Deus. Aleluia. Agradável a Deus porque você tem que fazer as coisas corretas, de acordo com a palavra de Deus, da direção do Espírito Santo, para ser agradável a Deus. Amém. Aleluia. Então quando você oferece o teu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, é impossível que Deus não responda a tua oração. É impossível que Deus não entre na tua situação. É impossível que Deus não faça a transformação do teu lar, do teu casamento, da tua história. É impossível que Deus não faça o milagre da transformação dos teus filhos, dos teus primos, dos teus parentes. Aleluia. Porque o milagre ele nunca vem somente individual para você. Quando Deus atinge a tua vida com um milagre, Ele vai atingir as pessoas que estão ao teu redor. Porque as pessoas que estão ao teu redor vão ver que a luz de Cristo brilhou em você, algo diferente aconteceu, e eles vão querer saber por quê, e vão ser tocados por essa presença, porque o Espírito que está em você, ele emana a vida.
Ele vai emanar vida. E essa vida ele vai tocar em outras pessoas. Vai purificar outras pessoas. Vai trazer as pessoas a entenderem que existe um Deus verdadeiro. Que existe algo além da vida natural que nós estamos vivendo aqui na terra. Mas nós temos que provocar Deus a fazer esses milagres na nossa vida. Nós temos que levar a nossa vida ao extremo de ser realmente um sacrifício diante de Deus. Quantas coisas nós temos que sacrificar para estarmos nesse lugar nessa noite? Quantas coisas nós tivemos que deixar de lado para estarmos aqui? Você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo? Porque Deus, o Pai, Ele teve que sacrificar alguém também para ver esta reunião nessa noite. Aleluia. Deus, na autoridade do seu trono, Ele podia fazer qualquer coisa para que eu e você pudéssemos entrarmos na presença dEle, mesmo depois da queda do pecado. Mas Ele preferiu fazer, eu vou fazer um sacrifício. Eu vou pagar o preço pelo pecado que o homem cometeu, que não tenho culpa nenhuma, não devo nada a ninguém, mas eu vou ter que fazer um sacrifício na cruz, dando aquilo que tem de melhor na minha vida, que é o meu único filho. Glória, aleluia. Ele sacrifica o seu único filho para ter a oportunidade de ter uma intimidade contigo. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem o amor supremo de dizer, de abrir mão de algo que é o melhor que Ele tem. Para que hoje você e eu pudéssemos ter um momento de intimidade com Ele. Aleluia. O desejo que Deus tem é que nós conheçamos Ele cada dia mais e mais. O desejo que Deus tem é de estarmos ligados com Ele o tempo todo. A vida do cristão não é somente igreja. A vida do cristão não é somente viver no momento em que nós estamos vivendo aqui. Isso aqui não é igreja, isso aqui é uma reunião, uma congregação dos santos. Amém. Aleluia. Igreja é quando nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, vivemos de acordo com a direção do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, para que Ele possa levar-nos ao lugar onde Deus tem uma intimidade com Deus, onde nós possamos ter um aconchego diante de Deus. Onde nós podemos olhar para a nossa vida e ver que Deus está colocando as suas mãos sobre ela. Obrigada, Jesus. É ver que com um momento da nossa dificuldade, um momento da nossa estrutura física tão natural e mortal que nós temos algo tão grande sobre as nossas vidas. Que nos direciona, que nos mostra, que nos move, que nos livra, que nos protege, que nos cuida. E o que nós estamos fazendo para agradecer a esse Deus? Aleluia, Deus. Glória. Tantas coisas que Deus pode fazer por nossas vidas. Tantas coisas que Ele tem preparado para nós no céu. Mas nós não estamos buscando da maneira que devemos buscar para receber esses milagres. Eu lembro de uma vez que um homem disse assim: Deus me levou ao céu. Ele mesmo me mostrou um galpão cheio de caixas de presente. Mas naquele lugar só tinha caixas grandes e muitas grandes caixas grandes. E muito poucas caixas pequenas. Então eu virei para Deus e disse aquele homem, aquele pastor: Pai, por que nesse galpão só existem caixas grandes? Por que são muito poucas caixas pequenas? Ele falou assim: filho, cada vez que você me busca, e você me busca com sinceridade, você sacrifica a sua vida, eu te dou um presente, eu te dou um milagre. Cada caixa daqui que estava lá em cima era um milagre. Por que só os milagres grandes estavam lá em cima? Porque todas as pessoas que me buscam, eles somente podem receber os milagres menores. Eu tenho preparado para a tua vida milagres grandes, mas esses milagres grandes eles não vão poder sair daqui se você não vai buscar e se você não sacrificar. Aleluia, Deus. Oh, glória. Eu preciso sacrificar, eu preciso ser um sacrifício vivo e agradável a Deus. E o que nós fazemos para buscar a presença de Deus? O que nós fazemos diante da cultura que tem inundado a nossa vida? O que nós fazemos com tudo aquilo com toda a estrutura mental que o mundo nos impôs? Por isso Paulo fala assim que nós não podemos conhecer Deus se não tivermos uma transformação na nossa mente. Se a nossa mente não for transformada pela presença do Espírito e pela palavra viva que em nós habita, nós não podemos conhecer Deus na sua totalidade. Nós precisamos mudar. Se você quer ver essas cadeiras que estão vazias hoje cheias, você tem que mudar. Eu tenho que mudar. A igreja tem que mudar o sentido de pensamento, de mentalidade. Aleluia. Nós fazemos da igreja de Cristo uma religião. Vimos religiosamente ao culto.
Você tem que vir ao culto para adorar e glorificar a Deus. Aleluia, Deus. Por que você não recebe o milagre que você precisa? Porque você vai para a igreja vendo assim, hoje quem vai pregar é o fulano de tal, então eu vou ver o que vai acontecer. Misericórdia, Deus. Quem vai pregar é o pastor fulano de tal, então hoje eu vou e hoje o fogo vai descer. Querido, não é o homem que prega que faz o fogo descer. Não é o homem que prega que traz uma revelação eterna. Eu posso pregar coisas muito simples aqui e Deus revelar coisas grandes para você. Aleluia. Porque entre eu e você há uma ligação espiritual. O Espírito Santo está ligado. Eu ministro de uma maneira, você entende de uma maneira. Mas o pastor Luiz entendeu de outra. A pastora Ana vai entender de outra. Glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em mim, está ligado em você, ele sabe a tua necessidade é diferente da necessidade do outro, mas a mesma palavra que eu prego vai servir para as duas pessoas. Amém. Amém. Aleluia. Porque esse Espírito te leva a entender essas coisas. Amém, Jesus. Grande Deus. Agora que nós começamos a entender as coisas de Deus, nós começamos a andar com Deus de uma maneira que Deus pode transformar a nossa vida. E a nossa vida só pode ser transformada em base de um sacrifício. Quero te explicar uma coisa. No Antigo Testamento existia tanto o tabernáculo como o templo de Davi. Amém? Amém. O templo de Salomão. Nesse templo de Salomão existia 2 lugares de sacrifício. O primeiro era o altar do holocausto, onde era sacrificado o animal para ser oferecido em sacrifício a Deus. E o outro lugar era o altar de incenso. Qual é a diferença entre esses 2 altares? Primeiro, o altar de holocausto, Cristo morreu. Amém. No Novo Testamento. Nós não morremos ali, nós ganhamos vida ali. Aleluia. Mas no altar de incenso, quem morre somos nós. E Cristo nos vive através de nós ali. Amém, Jesus. No altar de incenso é onde eu vou colocar o incenso nas minhas orações, do meu jejum, da minha busca, do meu entendimento, buscando a Deus. É um incenso que está subindo ao Pai. Mas no altar do holocausto quem morre é Ele. Aleluia. Lá eu não ofereço nada, lá eu não sou nada, lá eu sou vivificado pela morte que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Lá Ele nos dá vida, lá Ele nos transforma, lá Ele vai mostrar para você realmente o reino do Pai manifestado na tua vida. Mas aqui eu tenho que morrer, no altar de incenso quem morre sou eu. Se não houver vida, não houver morte da minha vida nesse altar, aquela vida de lá não vai ter nenhum sentido para mim. É, Deus. Aleluia. Então eu preciso sacrificar algo para Deus. Graças, Senhor. E não é algo material, eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de algo que você pode fazer com tuas mãos. Eu quero que você sacrifique a tua vida particular a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer. Muitas vezes nós damos valor demais às coisas do mundo. E muitas vezes essas coisas nos tomam tempo demais, tempo que nós poderíamos estar na presença dEle. Quando nós sacrificarmos um pouquinho mais das coisas que tomam tempo de Deus, nós vamos ter mais tempo com Deus e vamos conhecer mais a Deus de uma maneira mais a fundo. Graças, Senhor. Então nós temos que sacrificar diante de Deus. Nós temos que sacrificar. Amém, Jesus. Aleluias. Muitas vezes nós entendemos que Abraão foi pai da fé. Mas Abraão teve que sacrificar. Sim. Aleluia. Teve um momento que Deus pediu até o seu filho, seu próprio filho, para ser sacrificado no altar. Aleluia. Deus pediu isso para você? Deus pediu isso para a igreja? Não. Não. Mas Abraão, para ser pai de muitas nações, ou pai da fé, ele teve que primeiro sair da sua família. Isso eu sei que você já entende isso, porque nós estamos no Japão, estamos longe da nossa família. É, Jesus. E é difícil deixar pai, deixar mãe, deixar tio. Muitas pessoas deixam esposa no nosso país. Abraão teve que fazer esse sacrifício. Mas só que Deus queria levar ele mais longe, então ele falou assim, filho, agora eu quero ter um filho. Ele pediu um filho para Deus, Deus deu o filho, deu o milagre do filho, porque o Isaac ele nasceu no momento que era um milagre. Amém. Tanto Abraão como Sara já não era o momento de terem filhos, naturalmente falando. Mas para Deus, como naturalmente humano não é natural, Deus faz o que quer, na hora que quer e como quer. Aleluia. Ele fez o milagre do Isaac. E lá na frente ele pede o milagre de volta. Mas só que Abraão ele tinha tanta fé no coração que mesmo ele sabendo que sacrificasse ao seu filho naquele dia, Deus podia ressuscitar Isaac das cinzas. Aleluia. Amém. Se Deus está pedindo um sacrifício para a tua vida e você está achando que é muito difícil entregar isso para Deus, entrega isso para Deus que Deus tem algo grande para a tua vida lá na frente. Aleluia. Oh, glória. Deus vai fazer algo grande na tua vida, mas Deus vai pedir um sacrifício da tua vida. É, papai. Queremos algo grande de Deus? Prepare. Amém? Amém. Aleluia.
Muitas vezes nós olhamos para uma história de Moisés, eu queria estar na pele de Moisés. Quantos de vocês não pensou isso? Levanta a mão aí, quem pensou já? Fala, eu queria estar no dia de Moisés, eu queria viver como Moisés, eu queria ser o Moisés. Mas quando você começa a olhar a história de Moisés, um pouco antes dos milagres que ele viu, você vai ver que o negócio não foi tão certo assim, não foi tão fácil assim. Moisés teve que sacrificar desde o começo, ele já nasceu num momento que não era propício a nascer. Homem, nasceu menininho naqueles dias, estava condenado aos 13 meses de ser aniquilado. Então ele nasceu num momento que já era um milagre. Viveu, cresceu. Quando é um milagre de Deus, queridos, as coisas que o mundo e o homem impõem não têm valor. Quando Deus faz um milagre na tua vida, por mais que seja contrário àquilo que o homem está impondo na sua vida, vai prosperar. E quando Moisés ele nasce, se cria dentro do palácio do rei, do homem que queria matar os hebreus. Ele nasce e cresce lá dentro. Que Deus é Deus. Deus abre porta onde não tem, quando abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Esse é o nosso Deus. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Cada vez que nós vemos uma história como a de Moisés, que ele abriu o mar vermelho, que ele viu o maná cair do céu, que ele viu os codornizes caírem sobre o povo de Israel, cada vez que eles pisavam de alguma coisa, ele viu água sair da rocha. Aleluia. Ele viu rios, mar abrindo diante da sua frente. Glória a Deus. Quando ele vê toda essa história maravilhosa de Moisés, você não viu o sacrifício que ele teve que fazer para que tudo isso acontecesse. Deus precisa de um Moisés da vida. Deus precisa de um Abraão da vida. Deus precisa de Saras nesse lugar. Aleluia, Deus. Deus está precisando da tua vida. O ministério de igreja não é somente dos pastores, dos obreiros. O ministério da igreja de Jesus na terra conta com todos nós. Amém. Todos vocês têm um valor muito grande na presença dele. Sim, Jesus. Amém? Quero que se coloque de pé nessa noite. Tinha mais coisa para falar, mas nosso horário hoje, parece que o relógio ali, né, correu muito rápido e nós temos Santa Ceia ainda para fazer hoje. Amém? Eu quero que você faça uma oração. Não faça uma oração genérica, faça uma oração para a tua vida. Converse com Deus, fale, Deus, o que o Senhor está querendo da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça um sacrifício para o Senhor? O que eu posso apresentar diante do altar nessa noite? Esse altar de incenso. Né? Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, pela presença do teu Espírito que aqui nós sentimos, ó Deus. Por essa presença maravilhosa da tua presença, Deus, neste lugar. Nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos. Colocamos, Senhor amado, nossas vidas diante de Ti, Senhor amado, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja, ó Pai. Como pastor líder dessa igreja, ó Deus, eu quero colocar, Senhor amado, cada vida, cada alma que está presente debaixo das Tuas mãos. Pedindo, Senhor amado, que o Senhor agora incline os seus ouvidos, ó Deus, para cada oração que está sendo feita neste lugar. Porque cada um deles, ó Deus, eles precisam de um milagre. Eles precisam, Senhor amado, de algo das Tuas mãos. E eu quero, Senhor amado, colocar debaixo das Tuas mãos cada pedido que aqui for levantado. Aceite, Senhor amado, como um incenso, Senhor amado, agradável, que está subindo ao céu nesta noite, Pai amado. E que cada um deles, ó Deus, tenha a resposta, Senhor amado, que precisa, Pai. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, eu quero colocar nas Tuas mãos, ó Pai. Pai amado, reconcilia-nos contigo nesta noite. Derrama o teu sangue, Senhor amado, para que possamos ser libertos, limpos e purificados diante de Ti, ó Pai. Nós entendemos, ó Deus, que o sacrifício que Tu fez na cruz, ó Deus, Pai amado, nos limpa e nos justifica diante de Ti, ó Pai. Por isso, Deus amado, nesta noite nós Te glorificamos, nós Te exaltamos e damos a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Oh, aleluia. Tá vendo os milagres de Deus? Amém? Aleluia. Assim como a igreja está, quero que coloque, levante suas mãos para cá. Os pastores podem vir aqui também. Amém. Aleluia, Deus. Nós te louvamos. Amém? Maravilha, a coisa boa é que ela entende português. Né? Amém? Eu vou fazer uma oração e você vai repetir essa oração, tá bom? Tá? Pai amado, em nome de Jesus. Neste momento, Senhor, eu abro o meu coração. Entra nele.
Faz de mim um vaso nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu entendo, Pai, que vivi em pecado. Mas a tua morte na cruz me limpou de todos eles. Pai amado, faz morada em mim. E faz de mim um instrumento vivo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Pode, pai? Não, a gente está orando esse tempo todinho por ela, pelo marido dela. A gente vê isso. E eu, né, agora que o pastor estava falando, né? Aí eu senti assim no meu coração, Deus me impulsando aí perguntar para ela, né? E ela falou que queria, né? Amém? Então, glória a Deus. E mais alguém que queira? Jesús no viene y da uno no lo recibe. Él no es como el ladrón que entra sin permiso. Él espera que nosotros le abramos una puerta, él toca. Y si uno le abre y le invita a entrar, él pasa a vivir aquí. Entonces a partir de ahora él vive aquí. Cuando él ya la amaba desde antes que usted naciera, pero necesitaba que usted con su boca lo invite a entrar a su corazón, a su vida. Amém. Quero falar uma palavra para você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que quando um pecador reconhece que é pecador e que necessita de Jesus para a sua vida, então, e chega diante dos homens e ora, e reconhece, e confessa Ele como Senhor da sua vida, os anjos no céu fazem festa. Amém. Então eu quero dizer para você agora, Patrícia, que no céu está havendo uma festa agora pela sua vida. Verdade, Porque Deus. você declarou diante dos homens que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aleluia. E nessa hora, o anjo do Senhor que está lá com o livro, onde Deus designou para escrever o seu nome, o teu nome está sendo escrito. Já foi escrito. Aí vem terceiro. Já está registrado o seu nome. E ninguém pode tirar o teu nome do livro da vida. Amém. O Senhor vai abrir o livro. E quem tiver o nome escrito lá, ele fala, pode Entrará no meu você reino, me pertence. entrará no meu destino. Amém? Deixa eu ir. Parabéns. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que com o coração se crê. Com o coração se crê. Mas com a boca se faz confissão. Amém? Amém, irmão? Pode sentar um pouquinho, irmão. Nós vamos ministrar essa ceia. Amém, Eu sou Senhor. acordado meio avançado, mas ainda dá tempo. Eu só fiz uma página, irmão. Ainda faltava outra. Mas é assim mesmo. Deus nos dá graça. Amém. Quantos receberam a palavra hoje? Amém. Aleluia. Amém? Glória ao Senhor. Glória ao Senhor, né? Deus é bom. 1 de Coríntios